Boa noite. Nossa lição de hoje é ainda complemento de todo o abrir desse ano. Desde o começo do ano nós estamos tratando do título do amor. Está sendo para muitas pessoas uma novidade, muita gente se descobriu e de repente a gente não ama ninguém. Ah, será que é isso? Só testando para saber. Por quê? Porque o tema de Jesus, apesar dessas trocentas páginas do Evangelho, é só amor. Mais nada do que isso. No entanto, há várias maneiras de nós focarmos, falarmos sobre o amor. Há várias visões do amor. Às vezes, eu fazendo uma análise comigo, eu fico em dúvida se eu me amo. Às vezes, eu digo assim, será que eu me amo? Será que eu amo os outros? Na verdade, eu tenho dúvida se eu amo alguém. Eu não estou falando de paixão, nem dependência financeira, nem sexual, nem dependência de saúde, nem psicológica, muito menos emocional. Eu estou falando da liberdade de amar. Aquele sentimento nobre que Jesus tanto fala e que nós confundimos com apego, dependência, paixão, necessidade. Eu estou falando mais do que isso. Nós estamos falando de um amor que é o amor espiritual. Nós fomos criados por Deus. Deus é amor. E se nós não amarmos, não nos conectamos a Deus. E todas as ações que a gente pode fazer aqui fora, mesmo que seja em nome da caridade, em nome de Jesus, como todo mundo diz, se não houver o amor, nada disso. Aquela carta de Paulo é verdadeira. Você pode pegar o seu corpo, integrar os pobres para ser queimado. Se não houver amor, não adianta. Pode falar 1000 línguas, inclusive dos anjos. Se não houver amor, nada adianta. É isso aí, nós estamos falando desse amor. Então, desde o começo do ano, nós estamos tentando fazer esse desafio. É fechar os olhos, né? Quando chegar em casa, vocês fecham os olhos e tenta buscar algo que vocês amam, para fora de vocês, tá? Buscar uma planta, um animal, uma criança, uma pessoa. Mas como que eu vou saber que eu amo, Guto? Você só vai saber quando ama, quando doer dentro de você. Aquele amor que dói e vira lágrima, imediatamente. Tente ser esse amor. Não é aquele amor que você fala, é legalzinho, mas ele é tão bonzinho, mas ele é fofinho, mas ele é bonitinho, mas ele me paga minhas contas, mas ele é bom na cama, mas ele é isso, é aquilo, é aquilo. Não estou falando desses amores de troca da nossa sociedade. Estou falando daquele amor verdadeiro. O amor é tão verdadeiro que para você pouco importa que a pessoa saiba que você a ama. O mais importante é que você sabe que a ama. E pouco importa se ela te devolve isso. Porque o amor faz grande a quem tem, não a quem recebe. Quem recebe fica mimado, quem tem fica em contato com Deus. Lucas vai falar para nós, numa passagem evangélica, no capítulo 7, versículo 36 a 50, essa mesma passagem, nós já comentamos ela de uma outra visão, inclusive histórica. Os costumes daquele povo, daquela época, e por que ele foi colocado aqui, para que a gente, desde a história e desde a cultura da época, nós pudéssemos confrontar o que estaria tão chocante nos textos. Mas hoje a proposta é diferente. Hoje a nossa proposta é transcender as linhas do texto. Nós vamos lê-lo, falaremos algumas coisas do texto, mas não vou me deter a explicar versículo por versículo. A ideia nossa depois é trazer esse ensinamento para a nossa vida. Fazer o desafio transpessoal que Joana de Ângeles nos propõe. O Evangelho não é a história de um povo ou de um acontecimento do passado. É a história da vida de cada um de nós. Cada versículo desse, cada alma que nós somos, teremos que trilhar versículo a versículo da Bíblia. Então nós viveremos isso em nós. E é enxergar dessa maneira, ler aquelas páginas, ler os versículos e nos ver ali dentro, isso é importantíssimo para nós. Nos identificarmos realmente em que ponto estamos, o que já passamos e aonde vamos chegar. Só tem esse comentário no Evangelho de Lucas. Pode algumas pessoas dizer, como só um evangelista comentou, talvez não tivesse nem acontecido isso, ou talvez os demais evangelistas, os outros 3, não acharam que foi algo tão importante que nem citaram. Pode acontecer? Pode.
Mas aqui está no Evangelho de Lucas. E que para nós é um dos evangelistas uma visão mais racional, uma visão mais, digamos assim, científica, devido a ele ter sido um médico e não ter tido muito contato com Jesus. Então, o Evangelho foi escrito todinho, ele fazendo uma entrevista com Maria, mãe de Jesus, após o assassinato de Jesus. A gente não gosta de falar assim, né? Porque a gente fala bonito, crucificação, fica legal, né? Mas nós matamos Jesus. Crucificamos ele, é a forma de assassiná-lo publicamente. E alguns dizem assim, mas ele veio para morrer. Isso é bom, porque tira de nós a culpa, né? Já imaginou? E se nós disséssemos que todo mundo que morre veio para morrer, porque só tem uma coisa certa na vida, desde quando nasceu, é que é morrer. Mas ninguém dá direito a ninguém de matar alguém só porque alguém nasceu. E esse alguém precisa morrer. Que não seja eu o autor do assassinato. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então ele foi convidado, Jesus, pelos fariseus. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus tinha uma coisa que era muito simples. Ele era convidado, tudo que lhe pediam para fazer, que seguia a cultura da época e não feria as leis de Deus, ele fazia. Mas se tivesse que escolher entre seguir a cultura, as regras da época e ferir a lei de Deus, ele feria a cultura e as regras e seguia a Deus. Seria como se fosse hoje alguém ser recrutado para o exército e ir para o campo de batalha e matar e dizer assim, eu não dou um tiro. Pode fazer o que você quiser comigo, eu não dou tiro. É a lei de Deus. E o desejo que eu mate é a lei dos homens. A lei dos homens mudam. A guerra acaba e se eu matar, sou preso. Quando vocês querem que eu mate, é vitorioso, é herói. Mas quem fica com a consciência do ato sempre sou eu, o assassino. Então eu digo assim, não mato, não faço violência, não faço greve. Pronto. Porque eu não vou ferir a lei maior em detrimento de uma lei que modifica, que nem os homens sabem quais são. Seria mais ou menos isso. Agora, se não ferisse a lei de Deus, ele não se importava nem um pouco em seguir as tradições locais. É uma coisa muito interessante, uma pesquisa muito interessante de um psicólogo aqui, quando a gente fala assim, eu não vou seguir a lei de Deus, eu estou adotando um procedimento de consciência. E nós sabemos hoje que o ser humano se liberta muito da consciência quando ele tem o sentido de obediência. A pesquisa toda começa assim, porque um líder tirano domina uma coletividade de pessoas que sabe que são adultas, sabe o que é certo e errado, tem religião, tem família, tem princípios. E num determinado momento alguém chega aqui e diz, matem fulano, persegue, e fazemos coisas absurdas em nome da obediência. Nós temos uma coisa muito estranha dentro de nós, que é nos livrarmos da culpa. E a obediência é uma forma rápida de livrarmos da culpa. Como nós não queremos ser autor de absolutamente nada, não queremos responsabilidade de nada, eu posso simplesmente pegar uma arma e ele dizer assim, matem, sei lá, um povo diferente de mim. Eu vou lá e mato. E se alguém falar, e aí, por que você fez isso? Porque mandaram. Olha que fantástica desculpa. Mandaram eu fazer. É a lei. Olha que nós falamos, é a lei. Mandaram. Todo mundo fazia. Todo mundo faz. Sempre fez. E a psicologia provou para nós, por incrível que pareça, se nós pegássemos 10 pessoas em nome de uma ordem, 9 pessoas cumpririam a ordem independente da força moral, da lógica do raciocínio. Isso tudo para ter uma desculpa no final de poder fazer maldade. Jesus não era assim. Ele estava na coletividade, e esse mesmo psicólogo que deu esse diagnóstico para nós, nos diz que essa ordem pode ser implícita, e isso é muito perigoso. Sabe qual é a ordem implícita da obediência? Ele fez uma coisa muito legal, uma experiência numa praça, onde passava muitas pessoas, e pediu para um combinado dentre eles chegasse no meio da praça e ficasse olhando para cima, para o nada. E dali a pouco para o outro e ficou olhando também para o nada. E outro dali a pouco para o outro. Depois havia uma multidão olhando para nada. E quando perguntava, para que você está olhando? Não sei, ele está olhando. Um passava para o outro. O que Gurdjieff nomeou de sistema rebanho. Ou seja, nem que eu esteja fazendo errado. Se eu estiver errado, eu não vou para o inferno sozinho.
Eu faço o que a maioria faz. Guto, quando a maioria faz, não me importa mais saber se o que eu faço é certo ou errado. O que importa é que eu estou na onda da maioria. Olha que interessante essa descoberta dele. Até hoje controversa a teoria dele, propõe várias teorias, mas ele conseguiu consertar para nós. E até hoje, qualquer um que fizesse o teste vai conseguir o mesmo resultado. O grupo influencia-nos. E então ele dá uma saída para nós. Como nos libertaremos disso? O dia que tivermos consciência do nosso mesmo. O dia que eu pensar por mim. O dia que eu refletir. O dia que eu tomar decisões pelas minhas crenças. O dia que eu for uma pessoa de fé. Mas a fé, mas eu tenho fé. Não estou falando fé fora de você, estou falando fé no que você acredita. Fé é acreditar incondicionalmente. Acredite nas suas crenças incondicionalmente. E se você então acredita que matar não se deve, você não matará nunca, independente se você está ou não no campo de batalha. Nós temos vários exemplos de soldados que voltaram no campo de batalha sem dar um tiro. Então, em 37, Jesus foi à casa do fariseu. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, a palavra, pecadora, porque quer dizer que a mulher estava andando fora das leis dos hebreus, que hoje são judeus. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, que é o material que o vaso é feito, com unguento. Esse unguento, nós sabemos que é óleo de oliva, cheiroso, caríssimo na época. E estando por detrás dos seus pés, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. A pecadora aqui, segundo a psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos da Boa Nova, ele diz que é Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da sua vila principesca, porque ele dizia que ela era pecadora, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e, em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Então essa mulher entra na casa de um fariseu, ela afronta uma tradição da época. Jesus já foi convidado, já não era lá muito comum isso ocorrer, porque os fariseus não aceitavam Jesus, exatamente porque Jesus não fomentava o povo não pregava conforme os ensinamentos dos fariseus, e até muitas vezes chocava seus ensinamentos com as ideias deles. Então ele era um revolucionário. Mas aí entrar uma pecadora na casa deles, eles tinham aquela ideia de que se eles tocassem no vestido de uma pecadora, eles ficavam imundos também. Mas aquela mulher, ela avança, ela tem coragem em entrar na casa, podendo correr o risco de ser expulso a tapa, a chute, a tudo. Tradição da época. Só que ela não só entra, ela se joga aos pés de Jesus, e ali ela chora aos pés de Jesus, lava-lhe os pés e unge o Cristo e beija-lhe os pés. É um trabalho todo de humildade, vindo, digamos assim, da pecadora, do ser que nós menos esperaríamos que viesse. Há uma coisa interessante aqui, que é exatamente essa dualidade do texto. Todos nós esperaríamos que Jesus, que o Messias, que um bom espírito, que um bom homem
seria reconhecido pelos homens que mais estudam as leis de Deus. É natural. Uma doença tem que ser reconhecida pelo médico. Uma falha na justiça por um advogado, ou um juiz. E assim sucessivamente. Aquelas pessoas que mais se dedicam à religião deveriam reconhecer e admitir o mais rápido possível quando estivessem diante de alguém de tamanha evolução, que era o Cristo. No entanto, toda a história nos mostra que isso sempre ocorreu inverso. Se estudarmos as histórias dos homens santos, os homens que se santificaram pela bondade na terra, todos eles foram perseguidos e martirizados pela igreja. Mas depois, então, da martirização, é que a igreja reconhece, santifica, cria uma capela e vai ganhar dinheiro muito tempo em nome deles. Mas pagaram alto preço pela bondade deles dentro das instituições. E assim sucessivamente. Não foi só Jesus que pagou um preço na humanidade toda. Nós crucificamos o homem, depois, hoje, ele se tornou a empresa mais rendável do mundo. É normal que, da onde a gente menos espera, do ser humano que a gente menos espera, daquela que nós intitulamos como pecadora, ela venha e reconheça o Cristo. Calma aqui que nós estamos falando só da história, né, um pouquinho, mas nós vamos entender esse significado. Então ela reconhece o Cristo, mas não só reconhece, ela se porta com humildade. Ela reconhece Jesus, humildemente o aceita e vai agora acessá-lo, reconhecê-lo publicamente para todo mundo o que ela está ali admitindo daquele homem. Então é quando ela se joga aos pés dele, leva a coisa mais valiosa da vida dela, que é esses perfumes caríssimos, lava os pés de Cristo. Então ele faz tudo o que os fariseus, que significa os especialistas das leis de Deus, os doutores da lei de Deus, não fizeram. E se hoje Jesus viesse ao mundo, qual será o trono, de qual igreja, de qual religião ele seria aceito? Difícil, né, gente? Porque ele destituiria todos os impérios religiosos e materiais da igreja. Eu acho que seria muito complicado aceitá-lo. Imagina, não seria tão simples assim, uma vez que isso não é só dirigir bens materiais, mas dirigir politicamente países e estados. Não é tão simples. Então, no item 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Primeiro que a gente adora fenômeno. A gente adora. Não tem um lugar. Para que a gente consiga acreditar, a gente tem que ver um clarão, uma luz, um tremor, um arrepio, uma tontura, meu Deus do céu, a luz tem que apagar, a cadeira tem que tremer. Se isso não acontece, não adiantou nada. Não funciona. Como que Deus pode estar num lugar se nada treme, nada apaga? A gente adora fenômeno. Mas aqui nós vamos encontrar uma explicação. Quanto mais eu preciso do fenômeno, é porque menos eu entendo ele na minha espiritualidade. O fenômeno, ele só passa a ser perseguido por alguém que precisa ter certeza. E como não encontra certeza dentro de si mesmo, não encontra certeza dentro dos seus próprios raciocínios, não encontra certeza dentro do seu próprio sentimento, ele precisa pelo menos ver o fenômeno, ou ouvir um fenômeno, ou tocar num fenômeno. Ele precisa de algo material que sensibilize alguns dos sentidos do corpo dele. Daí muito interessante, porque o fanático repete sucessivamente um determinado conhecimento, porque ele ainda não acreditou naquilo. A ideia dele é que ele tenta se libertar da culpa de que nem ele, que divulga, não acredita, que ele precisa convencer pessoas aqui fora para pelo menos ele dizer para si mesmo: olha, eu não acredito, mas levei 10 para você, Senhor, fiz um negócio. E ele precisa mais que cada pessoa que ele faça acreditar naquilo que ele diz, lhe dá pelo menos mais 0,0000 uma certeza de que ele está no caminho certo. Porque ele
sozinho não consegue. Então ele precisa cada vez mais e mais e mais e mais e não vai parar. Quando nós estamos com a certeza em nós, da nossa fé, não precisamos que ninguém nos siga. E não precisamos converter ninguém. E não há necessidade de nenhum fenômeno, porque nós somos um fenômeno. A vida é um fenômeno. Você não nasceu? Olhe um dia para a tua mãe, olha para a barriga da tua mãe. Se um dia você quer, como eu vou acreditar no Espiritismo? Não, tudo bem, acredita no fenômeno. Você quer ver um fenômeno maravilhoso? Hoje é o dia dele. Olha para a tua mãe, olha para a barriga da tua mãe, pega na barriga da tua mãe e diz: eu vi daí de dentro. Isso já é um fenômeno. Quem explica isso? Isso é mais do que isso. Luz, isso quer, é tudo tentando convencer a si próprio. Então a mulher entra, e aí normal, né? Os fariseus, os doutores dali, se esse homem fosse profeta, ele já tinha adivinhado que essa mulher é uma pecadora, jamais deixaria tocar nele, porque se nós tocarmos uma pecadora, nos sujamos. Quanto mais ele deixar ela fazer todo esse trajeito dela para cima dele, aonde? Nós não gostamos de... Quando a gente vai, às vezes, conversar com o médico, ele fala assim: então você sabe por que eu vim aqui? Aí você fala assim: não sei. Ou você não sabe por que eu vim aqui? Você não é médico? Eu sou, mas não sei por que você veio. Mas se você não sabe por que eu vim, é porque você não é médico. Não, é que eu não gosto de saber da vida dos outros, né? Nós adoramos adivinhação, adoramos coisas fantásticas, gente. Isso aí é uma coisa nossa, atávica. Porque antigamente era assim. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 6, está ali. Aía era um profeta. Jeroboão, ele tinha um filho chamado Abias, e esse filho adoeceu. E como ele foi indicado por Deus, pelo Senhor, não é por Deus, mas pelo Senhor, em escrita toda maiúscula, há uma diferença na Bíblia, no Antigo Testamento. Senhor, o primeiro S maiúsculo, S minúsculo, e o Senhor todo escrito em maiúsculo. Significados totalmente diferentes. E quando entendemos isso, aí compreendemos a Bíblia. Senão nós misturamos tudo que está ali. Então veja que quem indicou Jeroboão para ser o rei de Israel não foi o Senhor, o S maiúsculo e o resto de tudo minúsculo. E-N-H-O minúsculo. Foi o Senhor todo completo maiúsculo. Então o filho dele adoece. E aí ele fala: mulher, vai lá no profeta Aías e diz o que está acontecendo, porque me indicaram para ser o rei. E agora meu filho está doente. Não era o único filho dele, mas estava doente. Deus, qual será o nosso futuro? Que tem o futuro a desenrolar em nós? Adoramos isso, nós adoramos olhar o futuro. Isso aí está coisa antiga, não é à toa que Moisés tem que pegar o povo, atravessar o deserto, andar em círculo até que todos os velhos morram, para que os jovens nasçam com uma nova visão de espiritualidade. Porque a gente acostuma, vicia, nós queremos controlar tudo. Ninguém quer dar um passo sem ter absolutamente certo. Ninguém quer errar, ninguém quer falhar. Porque a gente entende que as consequências da falha, do erro, é castigo. E a gente é castigado porque nós somos pecador. Não, ninguém nos castiga. Nós nunca somos pecadores. Nós erramos porque somos humanos. Falhamos. E quem não fizer as pazes com as suas falhas, está em mau pedaço. Não é Deus que te liberta de suas falhas. É você que se liberta das falhas que comete, deixando de fazê-las e reparando após cometidas. Então, quando eu entendo que isso é um mecanismo da vida, eu começo a reconhecer que eu erro, que eu falho. E quando eu errei, fica fácil de eu admitir, pedir perdão, refazer o caminho novamente. Mas quando eu entendo que errar é um pecado, e que pecado tem que ser castigado, e que Deus só castiga um pecador porque não gosta do pecado, e vem do pecado, isso fica demais para mim. Aí eu passo a temer a Deus e não amar a Deus. Porque perfeito eu não vou ser ainda por muito e muito tempo. Então, até que eu me torne um ser humano perfeito para não errar, haja a ira de Deus. E quando acertar, a ira do demônio. Agora, se eu me liberto e entendo que assim, quando eu errar, acerto. Quando eu falhar, corrige. Isso, o que não sei, aprendo. Então, ele fala para a mulher dele: vai lá,
escondida, disfarça, ninguém vai saber que é você, entra lá no profeta e vê o que ele tem de futuro para nós. E ela foi. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, lá fala bem claro, Senhor, todo escrito em maiúsculo, vírgula. Esse Senhor em maiúsculo, vírgula. Veja, não é o Senhor que é o S maiúsculo, é S minúsculo. Diz assim para ele, está chegando a mulher de Jeroboão. Diga a ela que o filho dela vai morrer quando ela voltar para a cidade. E explique por quê. Porque eu elegi como rei de Israel. Mas ele levantou diversos ídolos, fez muitas coisas que não deveria fazer. Vai explicando para ele. Então ele fala, quando ela chega, ele ouve o ruído, ele era cego, ele já estava cego. E aí ele ouve o ruído de seus pés. Entrando ela pela porta, disse, entra mulher de Jeroboão. Por que disfarças assim? Ele não enxerga, como ele sabia que ela estava disfarçada, como ele sabia que ela era, só não precisava do teste, porque o Senhor falou, pois eu sou enviado a ti com duras novas. E aí ele vai contar toda a história, eu faço isso aqui para vocês ir para casa, pegar o primeiro livro de reler, bacana, aquilo ali, a história é muito boa. Eu falo assim, ó, leia o Antigo Testamento, são histórias assim interessantíssimas, fantásticas, incríveis. E respondendo, Jesus disse, Simão, quando Jesus percebe na mente dos fariseus o que estava falando sobre ele, que ele não poderia ser um profeta, como que um profeta não saberia a índole daquela mulher que estava ali tocando nele, uma pecadora? E aí então ele, percebendo o pensamento daqueles homens, por vários momentos Jesus mostrou que tinha essa capacidade de perceber, de ler os pensamentos, e disse assim, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse, dize, mestre. Jesus entrou na casa dele, ele não fez nem ósculo, ele fez a Jesus, que é o beijo de boas-vindas. Ele não cumpriu nenhum ritual para recepcionar Jesus na casa dele. Você convida uma pessoa na sua casa, não manda ela sentar, não oferece um copo d'água, não manda nem sequer ela entrar. Foi assim que ele foi tratado pelos fariseus, seco e à distância. E agora, como Jesus vira para ele, percebe que eles estão julgando ele pela atitude de recepcionar uma pecadora, ele fala para Simão, Simão, uma coisa eu tenho para lhe dizer. Simão era o fariseu, não é o apóstolo dele. Dize, mestre, fala. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deste amará mais? Que foi perdoado, né? Vamos entender que a palavra que é muito importante, quando a gente pega do grego, é echarisato, que vem do verbo charizomai, né? Ela significa perdoar. Aqui está certa a sentença. Perdoar é per mais doar. Prefixo superlativo, máximo. De doar, o verbo, de dar. Dar ao máximo, isso é perdoar. Dar totalmente. Tá certo? Porque é muito difícil quando a gente vai fazer uma língua muito pobre, uma língua muito rica como a nossa. Além do mais, tem os usos indevidos da lei. Então, doar totalmente. Então, ele está falando assim, qual deles? Ele disse que o Senhor perdoou dívida. É possível? É. Perfeitamente possível perdoar dívida. É só você dizer para a pessoa, não precisa mais me pagar. Perdoar erros. É possível? Não. Não é possível. A não ser que Deus seja um lixeiro. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu saio jogando papel daqui para lá. Aí eu viro lá na frente, eu diz assim, quem que é responsável por licença? Ah, sou eu. Me perdoa porque eu joguei o papel? Aí você fala, perdoa. E quem que vai catar o papel? Há uma outra pessoa que vai catar o papel? E isso tem sentido? Isso é justiça? Quem paga a conta? Você sai cometendo fazendo o que você quer da sua vida e no final da história não quer pagar a conta.
Acha que pode entrar dentro do seu quarto, porque isso também nunca acontece só dentro do seu quarto, né? Geralmente no quarto, ou muito no quarto. Aí depois você volta dentro do seu quarto e ali você vai dizer o seguinte: Deus me perdoa. Ele perdoa, filho. Agora que se dane o resto. Você tem um vizinho, rouba o carro dele, põe na sua garagem, rouba o dinheiro do outro vizinho, põe no seu banco e diz para Deus: Deus, me perdoa. Está perdoado, filho. E o carro do vizinho? É assim que funciona? Não, né? Não é assim que funciona. Mas como ele está falando de uma dívida, ele está fazendo uma coisa muito legal aqui. Você para nós fazer uma comparação. Eu posso perdoar uma dívida? Pode. Pode perdoar uma dívida. Não precisa receber seu dinheiro. Agora, um erro cometido não tem jeito. Tem que haver reparação. E nós vamos entender isso aqui. E Simão respondendo: suponho que é quem mais perdoou. Nossa, como o fariseu é polido. Ele não quer compromisso, nem na resposta com Jesus. Suponho. Ele diz: ora, Senhor, óbvio. 550, quem deve mais? 500. Quem vai mais ser agradecido? O de 500 ou de 50? Ou talvez o de 50 fala: mas também era bicharia, por isso você perdoou. E o de 500 fala: meu Deus, como você é um homem maravilhoso, conta 500 denários. 500 dias de trabalho que eu te devia. Meu Deus, né? Mais do que um ano. Então ele diz assim: supondo que quem mais perdoou? Quer dizer, suponho. Não quero me envolver com as suas lucubrações, Jesus. Onde você quer chegar, né? Não quero me envolver, o povo está ouvindo a gente. Os fariseus só procuravam Jesus à noite. Meio nós, né? Nós somos fariseus, né? A gente apronta tudo na luz do dia. À noite a gente vai no nosso quarto e chora. Fala com Jesus que ama ele, que amanhã vai ser um novo dia, igualzinho os fariseus. Aí sai a luz do sol, nasce e a gente volta a ser fariseu de novo. Polido, né, com a sociedade, fazendo tudo que todo mundo faz, que a maioria faz, que sempre fez. E ele disse: julgaste bem. Porque ele também sabia que o fariseu não queria se amarrar na resposta. E voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, costume da época. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos, porque ela tinha. Ela não exigiu nada nem da casa, porque ela podia dizer: alguém fez isso, então eu vou fazer. Ela foi e fez com o que ela tinha. O amor é assim, a gente só faz com aquilo que a gente tem. A gente não cobra nada e não tem condições. Quando a gente ama, a gente faz o que pode ser feito, o que é possível para ser feito. A gente não se especializa para fazer, a gente não espera para amanhã. A gente faz no momento que é possível ser feito. Aqui é coisa tão dramática que ela vai lavar o pé de Jesus com as lágrimas, porque ela não pediu nem a água da casa. Né? Nós já falamos assim: um dia eu vou fazer caridade quando eu estiver muito velho, ganhar muito dinheiro, e não tiver mais nada para fazer, não servir mais para ninguém, não quiser mais namorar, aí já que não servir mais nada para ninguém, então eu vou ajudar os outros. Não é assim que a gente fez? Aí fala que a gente vai, mas como eu sou amoroso, né? Porque então, quando eu tiver algo para fazer na minha vida, tiver algum sonho, tiver alguma coisa que eu quero, por que eu vou ajudar os outros? O amor não é assim. O amor faz na hora que ele vem. Quando você é tomado pelo amor, você sente a necessidade de ser útil e você se torna presente, se torna dinâmico, se torna vivo. Você modifica o presente. Você dá uma razão para a sua vida, da sua existência. Você começa ali uma nova história de vida. Certo? Você não espera envelhecer, se aposentar, ficar doente, não servir mais nada para ninguém, né? Nada disso. Você faz no momento que ele vem, o amor. Ele diz: não me deste o ósculo, que é o beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ela nem se atreveu a beijá-lo no rosto. Nem se atreveu. Tamanha humildade e consciência da pequenez dela. Tamanha humildade. Não me ungiste a cabeça com óleo, que tinha que se ungir. Mas era uma coisa esquisita naquela época, né? Porque você tinha que tomar um banho, eles derramavam óleo na sua cabeça, que ele melava tudo isso, a cabelo. Que maravilha. Você comia, aí você servia o jantar, você com aquele cabelo tudo melado de óleo. Tem que fazer. É para você dizer que essa visita era recebida.
com amor pela casa. E ai de quem não derrubasse, não vou tirar, não tem isso. E ficava aquele melado. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com vento. Por isso te digo, porque seus muitos pecados lhes são perdoados. Aí que não dá. Essa é a tradução nossa que nós temos, porque hoje tem 56 tipos de traduções bíblicas, 2 espíritas. E aí, quando a gente vai olhar, a tendência das traduções bíblicas é mudarem realmente os textos, confundindo-nos. Porque agora entra a palavra perdoado. Guto, você acabou de dizer que dívida a gente perdoa, mas erros não. Como Jesus pôde dizer que uma pessoa estava perdoada dos pecados se ela era pecadora? Ela não tinha dívida, ela tinha erros. Ela havia cometido erros. E você acabou de dizer que quando a gente comete erros, só tem uma maneira de reparar, de corrigir. Reparando o erro. Mesmo quando eu faço mal a alguém, e esse alguém diz, vai, segue sua vida, deixa pra lá, eu vou ter que reparar isso. Se não com essa pessoa, eu vou ter que reparar em algum momento na vida, com quem quer que seja. Porque o que eu desorganizo na lei de Deus, eu sou obrigado a organizar. Se não nessa vida, em outra vida. Como você já está organizando e reparando nessa vida o que desorganizou em outra. E assim sucede. Mas conta nenhuma é paga por Deus. E nem por inocente. Toda vírgula que você tirar fora do lugar do texto, você vai voltar lá e vai botar no mesmo lugar. Daí que alguns dizem assim, então nós não somos livres. Nunca ninguém foi livre. Não é possível essa liberdade que a gente diz que quer ter, se não houver, no mínimo, uma lei de justiça. Ora, liberdade sem justiça não é liberdade, é libertinagem, é um aproveitando o mais forte, aproveitando do mais fraco. E quem vai pedir? Se não existe justiça. O mais esperto aproveitando do mais bobo. Então, quando a gente fala que eu posso gozar de uma liberdade quando eu tenho livre-arbítrio, é porque existe uma lei muito poderosa de justiça que me dá o direito, mesmo eu sendo o ser humano mais fraco, mais burro que existe na história, eu consigo ainda viver dentro da lei. Há um espaço para mim. Isso é fantástico. Isso é justiça. Porque se não houvesse espaço, que liberdade eu poderia ter? Imagine que eu fosse nascer no meio de gladiadores, lutadores, capacitados e tudo aí, todo mundo agora é Guto versus fulano e tal, eu não vou entrar lá, o cara vai só soprar, eu caio, buf. Ainda diz assim, você tem liberdade para ganhar a luta. Que liberdade? Isso não é liberdade. Então só vai haver liberdade quando houver lei de justiça. Para dar aos fracos o direito de viver como fraco. Aos fortes, o direito de viver como fraco, fortes sem oprimir os fracos, e os fracos sem trapacear os fortes, usar e explorar, e assim cada um tem que ter o seu espaço, e quem delimita esse espaço é a justiça. E aí diz assim, seus pecados são perdoados. Agora você me confundiu, pois é. Mas aí no texto, a gente vai percorrer e vai ver em grego a palavra apiemi. Apiemi, que significa resgatar e não perdoar. Vocês viram que a palavra era diferente, mas tentaram manter o sentido. Agora eu estou começando a entender, quer ver? Vamos trocar o perdoado por resgatado. Por isso te digo que os seus muitos pecados são resgatados. Peraí. Resgatado porque ela cometeu erro. Perdoado é ganhar. Certo? Eu errei, roubei o João. O juiz diz, Guto, seu pecado está perdoado. Fico com o dinheiro do João, vou gastar, e ele fica chorando até hoje. Isso é perdoado. Resgatar é reparar. Senhor, como que eu vou reparar? Devolve o dinheiro para o João. Isso é reparar. Há uma enorme diferença. Erros não são perdoados. Erros são
reparado. E se nós não fixarmos isso, vamos ficar a vida inteira assim. Porque muito amor. Por que ela pode resgatar o erro? Porque ela amou. É porque parece uma coisa estranha aqui, porque nós estamos vendo um acontecimento, mas quando nós transformarmos isso em fatos transpessoais, vocês vão entender perfeitamente. Como ela amou, ela tomou uma atitude, o amor em expressão, ela se ajoelhou, ela se tornou humilde, ela reconhece o Cristo, ela percebe a essência dela, ela verte em lágrimas o fluido do amor, da tristeza, do que ela fez, ela cai na consciência. Aquela pecadora era, naquele instante, 1000 vezes melhor que qualquer um daqueles fariseus que conhecia o Torá, o Halachá, o Talmud, decore salteado. Talvez aquela mulher não precisasse ler nenhum livro, mas ela tinha consciência plena e absoluta de reconhecer o Cristo, sem nenhum fenômeno. Porque Jesus não suspendeu ela, não falou nada do futuro dela, nada disso. Ela que foi atrás dele, e nem chamou ela. Porque ela simplesmente fez um ato de amor corajoso para uma mulher sair sozinha, pecador, entrar na casa de um fariseu, humilde de se ajoelhar no pé de Jesus e não do dono da casa do fariseu, que era um fariseu, lavar, cuidar e somente ouvir o Cristo e não estar nem aí para os fariseus que estavam tudo aquele bando de velharada lá na casa. Ela tinha que ter coragem, não tinha? E ainda gastar a coisa mais valiosa que ela tinha. Toda essa atitude, sem significar, não vamos falar, mas isso demonstra toda uma ação de reparação. Não ficou barato isso não, gente. Para que alguém diga falando dos seus pecados são perdoados. Ela ia levantar e falar, mas se era possível perdoar, por que eu vim aqui? Eu gritava lá, perdoa Jesus, Jesus falou, perdoa, minha filha, então tá bom, vou embora. Vou gastar meu vaso, vou chorar lá, vou me humilhar, vou ainda sofrer o olhar daqueles homens velhos que vai dizer, pecador, ainda julgando. Não, para com isso. Se eu posso ser perdoado, perdoado é ganhar. E Jesus não usou perdoar, ele usou resgatar. Resgatar é trabalhar para corrigir, buscar, operar, conquistar. Então, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é resgatado, pouco ama. Espera um pouquinho. Então eu não posso reparar um erro se eu não amar perfeitamente. Por isso que o amor é muito importante para nós. Você pode fazer 1 milhão de caridade, atender 1000 crianças, não tendo amor, não adiantou nada. Peguem a carta de Paulo, leia ali. Sem amor, nada. Absolutamente nada. Todas as nossas ações. Mas e quem recebe? Quem recebe, recebe porque merece se amar. Se não amar. Por quê? Vamos entender. Vamos continuar. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são APN, resgatar, gente. Aí eu troquei aqui a palavra, tá? Não fica melhor? Os teus pecados te são resgatados em função de toda essa modificação interior tua, do reconhecimento do amor, da humildade, do ato de afrontar, vencer a sua própria personalidade vaidosa, uma mulher bonita da época e tudo, se jogar num homem, lavar os pés com lágrimas, jogar com o cabelo, ela que era adorada pelos romanos, que vivia nas cortes, tinha todos eles aqui na palma da mão, e agora ela vai viver uma vida dessa em nome de um Jesus? E agora ela fica fácil de entender. Então os pecados não são perdoados, não, são resgatados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Perfeito. Eu gostei dessa pergunta. Não é? Quem é esse que perdoa pecados? Perdoar pecado qualquer um perdoa, né, gente? Só que quando eu coloco a verdadeira palavra, quem é esse que resgata erros? Aí eu estou entendendo a pergunta dele.
Porque se alguém perguntar, quem é fulano que perdoa? Pegar, mas gente, perdoar qualquer um perdoa. Eu quero ver quem é capaz de resgatar o erro do outro. Porque quem cometeu o seu erro é ele que tem que resgatar. Mas Jesus não estava querendo falar que ele resgatou o erro dela. Ele foi a pessoa que reconheceu o esforço que ela fez para resgatar as próprias falhas. Então ele foi o olhar que nós não temos de justiça e de amor para ela. Isso nós não temos. Aí a pergunta está certa. Quem é você para saber quem está resgatando o erro, ou se já resgatou ou não o erro? Só Deus, a contabilidade divina, só Deus sabe. Quem é nós para dizer que uma doença está errada? Que a miséria que você está passando está errada? Que a perseguição e a injustiça que você passa também está errada? Que o desemprego que você vive está errado? Quem nós somos para dizer o que é justo ou injusto na nossa vida? Se Deus permite. Só Jesus, né? Então ele podia dizer, quem é esse que resgata erro? Ainda disse, como que ele pode fazer isso? Porque se ele estivesse perguntando, quem é esse que perdoa, gente, para perdoar qualquer um perdoa. E é ainda muito mais fácil de você perdoar alguém que nenhum mal te fez. No caso dela, que mal que ela fez a Jesus? Se eu trago uma pessoa que não precisa nem conhecer isso aqui, jogasse no seu pé, ficasse se lavando, ficasse... aí você fala assim, ela vira e fala assim, você me perdoa, fulano? Você ia dizer, não, eu te odeio. Do nada. Lógico que te perdoa, minha filha. Então por isso que eles me perguntaram isso. Óbvio. Que ele para perdoar uma mulher deve ser, tudo que ela fez para ele foi tudo de bom. Agora, quem é ele para resgatar o agora, entende? Como ele pode dizer que ele é capaz de dizer a ela que os erros dela estão resgatados? Como? Que olhar esse homem tem, que autoridade ele tem para dizer quando acabou o resgate de uma alma? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Shalom. Então, olha, uma coisa muito estranha que a gente entende assim, nesse texto é a fé dela que salvou ou foi o amor dela que salvou? Porque a todo momento fala do amor e de repente fala da fé. Tá bom. Olha só, no primeiro livro de João, capítulo 4, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Por isso é muito importante você aprender a amar. É de suma importância. A nossa missão neste planeta é para aprendermos a amar. O primeiro passo de um espírito na evolução é aprender a amar. Sem o amor, não adianta. Você está fortalecendo apenas o teu ego, tua própria personalidade. Mais um item mais abaixo, no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Você só pode crer no amor que Deus tem por você se você sentir o amor por Ele. Senão você vai achar que é um acidente genético. E que o culpado de você nascer é de papai e de mamãe naquelas noites de calor. Deus é amor, volta a falar João, que foi o apóstolo que mais enxergou Jesus na sua missão. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Gente, a gente lê isso 500.000 vezes. A gente fala do amor. Mas será que a gente entende o amor? Então nós vamos ver agora a imagem daquele ato lá, captada por um pintor. E aí eu escrevi aqui, e os personagens que vão trabalhar nessa hora. Jesus representa para nós a individualidade, é o espírito. Agora essa história vai acontecer na vida de cada um de nós. Teu espírito, o ser imortal que você é, aquele que sobrevive depois que você morre, porque se você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o limbo, vai para o umbral, vai para não sei na onde, responde por certo e errado, depois que morreu, você não morreu. Você está vivo, senão você não respondia mais nada. Então você não morreu, você está vivo. Então, isso que sobrevive é o que você chama do que você pensa que é, se é homem, se é mulher, se é Antônio, se é Pedro, se é João. O que sobrevive depois que isso aí tomba e apodrece num caixão de um cemitério, isso é sua individualidade. Vamos colocar assim, tá? Fica mais fácil. Mas, quando nós estamos num corpo, o que está na nossa mente dominando?
o nosso espírito, o nosso intelecto. Nosso intelecto. Porque o que hoje mais, principalmente com a internet, a gente enche a nossa cabeça da ideia dos outros, das descobertas dos outros, dos conceitos dos outros. Nos tornamos intelectuais, mas nada inteligentes. Somos extremamente burros. Calma, gente, não é o burro de ofensa, é o burro da Bíblia, de Jesus subindo burrico para entrar em Jerusalém. Certo? É aquele burro que fala, domina teu burro, guia teu burro. Burro é a personalidade nossa. Então, essa personalidade, que porque leu, fala 2, 3 idiomas, tem título de doutor de mestre, é bonito ou é feio, é gordo ou é magro, é alto ou é baixo, é moreno ou branco, esse é o burro. Esse é o burro. E ele só tem uma coisa, intelecto. Ele fala tudo sobre pulmão e fuma, tudo sobre álcool e usa, tudo sobre droga e faz, tudo sobre religião e erra. Porque ele só tem intelecto. Ele tem um HD imenso de informação. Não é estranho isso? Mas não tem inteligência. Porque a inteligência é o que eu faço com o que eu sei da forma mais rápida e mais certeira. Isso é inteligência. O homem sábio é um homem inteligente. Um homem sábio é um homem inteligente. Normalmente, um homem sábio fala pouco e no pouco que fala, diz muito. E burro, como eu, fala muito para dizer tão pouco. Então, o intelecto, ele é vaidoso. E isso significa os fariseus. Os fariseus representam em nós, os nossos fariseus estão aqui dentro, são os doutores da nossa religião. Eles estão ali dentro. Eles decoram todos. Eles fazem o estudo do ESME, o ESCO, o ESME, vai tudo quanto é tipo de estudo espírita, lê Bíblia, lê isso, sabe falar sobre tudo, dá aula, não sei o quê, é os fariseus que ficam dentro da sua cabeça. Polidos, né? Rápido. Mas vive se associando às convenções, né? Ou seja, não, lá eu acabei de estudar no centro espírita que a gente tem que perdoar. Mas nesse caso, tô te entendendo, não perdoa mesmo, você merece ficar sem perdoar. A gente aqui é bem político, né? Dá um jeitinho para cada coisa. Não, nesse caso eu entendo que foi muito dolorido para mim e nesse caso eu não tenho que perdoar. E eu vou dando as concessões para mim. É os fariseus. Eu entendo, raciocínio, sei, mas polido, política. A individualidade é o espírito, está além disso. A personalidade tem o intelecto e ele é vaidoso. Você tem uma nova vida a cada reencarnação, porque você tem um novo intelecto a cada reencarnação, porque você enche de informação a cada reencarnação. Imagina, você nasceu no Brasil, vamos colocar aqui idioma, você sabe português. Nasceu nos Estados Unidos, sabe inglês. Nasceu no Japão, sabe japonês. Então você está cheio de informação. Normalmente começa do local, familiar, cultural e assim sucessivamente. Isso que tudo que você pensa que é você, não é você. É só uma chamada personalidade. Mais nada do que isso. Tá? Então, a mulher agora que aparece ali caída, beijando os pés de Jesus, são as emoções que arrastam as criaturas ao erro. As nossas emoções, elas não são os sentimentos. O sentimento está atrelado diretamente ao espírito, mas as emoções estão atreladas ao astral e eu diria a nossa personalidade. As pessoas que se deixam levar pelas emoções cometem grandes erros na humanidade. E nós temos muitos noticiários dizendo que fulano matou em nome do amor, fulano matou ciclano porque traiu, porque amava, porque isso, porque amor não mata, amor é impossível de matar, mas uma emoção, que é a paixão, mata. A possessão, o ciúme, o meu, mata. O amor não é isso. O amor é espiritual. Ele não está ligado à sua personalidade. E aqui, o vaso que contém o óleo de oliveira, que significa paz. Montei o cenário para vocês. Agora vamos discursar na psicologia transpessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Este é o cenário de cada um de nós. Tá bom? Então vamos lá.
O amor, ele começa assim. Eu vou para casa e vou fazer o exercício que o Guto me recomendou, eu vou fechar os olhos e vou buscar uma pessoa, uma planta, um animal. Até que eu sinta uma emoção forte no meu coração. É emoção. Não tem a emoção de raiva, de ódio, de esperteza, de preguiça, nananá, quer dizer, uma dessas emoções tem de paixão. Parece meio paixão, parece, mas não é. Não tem aquele sentimento quando você fecha o olho, você sente uma dorzinha, você pensa no filho, na esposa, no marido, no pai, na mãe, no seu cachorrinho, no seu passarinho, no seu peixe, ou numa planta do seu jardim. E dói seu coração, dói. E você não consegue explicar. Ele aperta. Começa você se segurar para não chorar. Essa é emoção. A emoção, que esse lugar que você emocionou antes era tomado por outras emoções. Emoções conflitantes, emoções de paixões, emoções de raiva, de ódio, de vingança. Toda uma emoção que descontrolava. Por isso essa mulher pecadora representa a nossa personalidade levada pelas emoções. Mas num determinado momento, eu sinto isso. Eu posso buscar, eu posso sentir. Eu estou esperando na sala para entrar no médico e chega um senhor de idade e aquele senhor me lembra meu pai quando tinha aquela idade e naquele momento me dá uma dor. Eu pensei, será que a saudade, seja o nome que você dá, vai te dar uma forte vontade de chorar? E vem a presença daquela pessoa e você só tem uma coisa para dizer, nossa, é uma gratidão tão grande, é um sentimento tão nobre, tão belo, tão bonito, e se você chora, não tem problema, você vai até chorar como ela fez. Você vai começar a chorar. Se você acreditar no amor que você tem, você chora. Se não, sua personalidade toma conta, você vai respirar fundo e falar, o que é isso? Me parece um besta. Onde você viu? Tem cabimento, está todo mundo me olhando aqui, vou chorar. Agora, ela não fez isso. Ela se entregou ao choro. Então, quando ela percebe a individualidade, por que isso acontece algumas vezes? Porque a sua personalidade relaxa o ego, dá uma relaxada. E em algum momento o espírito acessa a sua personalidade. Quando ele acessa a sua personalidade, você começa a lembrar a natureza que você é feito. Imagem e semelhança de Deus. Você é amor em estado latente. Quando esse amor, quando você relaxado está, e o espírito então te acessa, o amor, aquela faísca que você é feito, ela incendeia dentro de você. Quando ela incendeia dentro de você, a emoção reconhece o espírito. Certo? Opa! Alguém está falando comigo além do meu instinto, do desejo, do prazer, do vício? Tem alguém falando comigo. E alguém que vem lá no fundo. E é incrível que esse sentimento, parte dele é saudoso. Há uma coisa estranha, que quando a gente tem esse sentimento, seja pelo cachorro, mesmo que a pessoa esteja viva, mesmo que a pessoa esteja do seu lado, mas quando você sente, parece que você quer estar com essa pessoa. Que você vai querer ficar com aquela pessoa, só estar na presença dela, senti-la. Como dizendo assim, obrigado, Senhor, por ela existir, porque se ela existe, graças a ela eu sinto o que eu sinto, a grandeza que eu me torno. E é uma coisa muito interessante, que quando você sente isso, é como se você ficasse pequenininho. E a pessoa pela quem você sente, é como se ela fosse enorme, merecesse toda a felicidade que você pode desejar para aquela pessoa. Tudo de bom que você pode para aquela pessoa, para aquele animal, para aquela planta. Você seria capaz de tirar de você e dar para ela. Se ela falasse, eu preciso disso para ser feliz. Ela fica enorme. É mais importante a alegria e a felicidade dela do que a tua. Isso é amor. E ao mesmo tempo um paradoxismo. Porque quando você então para de se conectar a ela e conecta a você para ver o que você está sentindo,
porque isso são os intelectos. Seu intelecto, a razão tal. Que absurdo isso. Você parece uma criança, um negócio dele. Ah, você não tem. Olha aí, que absurdo. O que está acontecendo com você? Amor à primeira vista? Apaixonou? Ah, meu Deus do céu. E quando chorando, você é um fraco. O teu intelecto, ele começa a inquirir o tempo todo a mente do seu espírito. Que absurdo, que besteira. Esse mundo você veio para viver. Entendeu? Aproveita. Aonde que você vai tirar? Você vai pegar. O que faz uma mãe só tem um ovo cozido e 2 filhos, partir o ovo no meio, der um para cada filho e ficar com fome? Quem manda ela fazer isso? Quem está ali fiscalizando ela? Só ela. Nós não imaginamos que o amor que ela tem por aqueles 2 filhos deixa ela tão feliz de poder dar metade de cada ovo e não comer nada, do que ela comer esse ovo todinho e ver os filhos passando fome. Eu estou tentando trazer vocês a sentirem ou pensarem em algo que é quase impossível. Estou tentando transmitir algo a vocês, quase ter uma experiência que quando a gente sente, não sabe falar. O que faz uma pessoa a levantar a mão, ser presa e ser condenado no lugar do outro, para que o outro tenha o direito de viver a vida? O que faz? Não é culpado, mas na hora que ele vai ser preso, ele diz assim: doutor, sou eu. O que faz uma pessoa renunciar o direito que ela tem para dar a alguém? Quando a gente ama, nunca conseguimos ser felizes sozinhos. A gente quer ser feliz ao lado de quem amamos, mas a gente quer que quem a gente ama seja feliz. Há uma coisa também muito interessante. Eu não quero que quem eu amo seja melhor que eu, e nem que tenha algo mais do que eu, porque eu não sei se essa fórmula funciona. Quando a gente ama, a gente quer segurança, então a gente diz assim: eu quero que meu filho tenha o que eu tenho, e seja igual a mim. Porque se eu for diferente, se eu desejar ele algo diferente de mim, eu não sei se essa receita desse bolo dá certo. Minha mãe sempre fez bolo assim. Se eu mudo a receita, vai que o bolo queima. Eu não vou dar nada desconhecido para quem eu amo, eu só vou dar o que eu tenho certeza que funcionou em mim. Vocês vêm aqui na religião e gostam da religião. Aí você sai daqui. E isso que eu quero para as pessoas que eu amo. Vocês não saem daqui pensando assim, quando gostam do espiritismo, já sei o que eu vou dar, o ateísmo. Não vai. Vocês vivem num clima quente e falam que maravilhoso esse clima quente, mas, nossa, eu adoro, eu vou chamar todo mundo para morar aqui. Você não vai falar assim: todo mundo, ô pessoal, eu estou aqui num clima quente, fuja para o sul, para o norte. Porque você não sabe como que é lá. Então, quando a gente ama, a gente só dá o que a gente conhece. E isso é uma grande prova de amor. Por isso, quando a gente está querendo dar aos nossos filhos o que nós nem tivemos, não é amor. É ego. É ego de autorrealização nos outros. Eu quero passar, ter coisas e ver meus filhos possuindo e fazendo coisas que eu não fiz, mas eu gosto. Isso é egoísmo. Porque você pergunta: seu filho gosta do que você gosta? Se o diploma que ele tem é para você, se o trabalho que ele arranja é o que você gosta de fazer, não. Ele tem os mesmos direitos que você. Por que, Guto, que o Cristo disse que aquela mulher estaria reparando os erros? Agora, quando a gente olha para nós, quando nós conseguimos sentir essa dor, naquele instante, eu estou em alto padrão de vibração mental. É mais do que um Pai Nosso, uma Ave Maria, um credo, é mais do que você dá paz, mais do que você vir no centro espírita. Você, naquele momento que você permite sentir isso dentro de você, você irradia do teu lado. Se nós tivéssemos uma câmera para fotografar especial, você ia ver a quantidade de energia que você irradia em torno de você. A sua vibração é altíssima, o que faz com que
todos os elementos que você tem em você, que contrariam o seu progresso, a sua evolução. Você consegue diminuir a compulsividade de um vício de álcool, de droga, de cigarro com esse amor. Você consegue curar pessoas com esse amor. Um passe de cura. Porque fácil não é só levantar a mão, gente. Fácil é levantar amor e doar amor. Levantar a mão para você proteger a cabeça da pessoa. Mas doar é com amor. E quando você está nesse padrão de vibração, você está queimando. É uma usina de energia, de calor tão grande aqui dentro, que vai queimando e purificando tudo que está na periferia. Seus pensamentos negativos, está dando um alto passe. Você já eliminou todos os sentimentos pessimistas, derrotistas, porque naquele momento você está amando. Você vai descobrir que uma coisa fantástica. Não volta mais. Quando essa energia baixar, você não volta mais a ser quem você é. Há muitas coisas que você dizia, eu não conseguia dizer para, eu não conseguia dizer não. Agora você vai conseguir dizer, porque agora você descobriu o amor. E o amor é o maior e o único motivo que você pode dizer não faço mais, não quero mais, gosto, não gosto. Porque ele é a única força real que existe. Certo? Mas quanto isso, se eu fechar meus olhos e não sentir nada? Busquei uma planta em minha casa. Não tem nenhuma. Busquei um animal. Não, nem do vizinho. E aí eu busquei um ser humano. Também não. E agora? Eu sou o pior ser humano do mundo? Não. Porque então você vai fazer um exercício que tem que começar logo. Pegue uma planta para cuidar. A planta vai fazer, ela fica lá e você fica aqui. É total doação, ela depende totalmente de você. Nem água ela pega se você não der. É um bebê eterno. Só que tem que ser uma planta que até uma certa idade ela fica no vaso. Porque eu quero que você cuida dela muito, com muito amor. Só que depois de determinado momento ela tem que sair do vaso e você vai ter que plantar no jardim, senão ela morre. Isso você vai treinar o desapego ao amor. Porque o amor verdadeiro é desapegado. Eu não quero que a pessoa esteja comigo e só eu posso. É posse. Eu quero que ela seja feliz onde ela escolher, com quem ela escolher e como ela escolher. Se for comigo, ótimo. Mas se não for, eu prefiro que ela seja feliz. Então eu vou cuidar dessa planta, vou dar até que ela cresça, depois eu vou colocar ela no jardim, e vou colocar num lugar onde todo mundo, quando eu transplantar ela do vaso, eu vou colocar num lugar onde todo mundo pode ver, porque ela não é só minha. Ela não é uma posse meu. Quando a gente ama alguém, não guarda em casa. A gente não pode guardar a mulher no guarda-roupa, ou a mulher no quarto, a mulher não pode sair de casa. Isso não é amor. A gente quer mostrar para todo mundo. Quando você ama aquela árvore bonita, e você quer que ela fique bem grande. Mas quando você passar ali, não importa quantas pessoas estão no carro, tá vendo aquela árvore? Eu que plantei! E todo mundo, mas bonita aquela árvore. É assim também. Se você tem uma mulher bonita, todo mundo fala, bonita essa mulher, obrigado, obrigado. E não esconder a mulher. Nem esconder o homem, porque agora a moda também escondeu o homem. Nem esconder o homem. Porque você adora a elegia dos outros. Certo? Depois, você vai passar para um animal. Você plantou lá, está satisfeito. Né? Agora você vai para um animal. Agora o animal já mexe. Animal já é diferente de planta. Animal você deixa em casa, quando você chega ele rasgou seu sofá, cagou na cozinha, fez xixi no banheiro, é isso que é maravilhoso. Planta não tinha isso, no máximo que ela derrubava uma folhinha do lado do vaso, fazia, soprava, e quando não, você já preparava ali, porque ela nem do lugar saía. Nunca te dizia não, não te desobedecia de forma nenhuma. E nunca você precisou discutir com ela. Não precisou falar nunca 2 vezes, aliás, nenhuma, com ela. Para que ela te respeitasse e ficasse exatamente no lugar onde você colocou. Nem que ela morresse ali com o sol. Agora o animal já começou a provocar uma desorganização na sua vida. Ih, não é tão fácil assim não. E aí ele já chega em casa, você manda ele ficar, ele não fica, ele pula, vai ser uma luta com esse animal. Mas já começou, não é? Porque você já está fazendo um trabalho, um exercício para fora de você. Olha só,
você cuidar do animal. Ele já te reconhece, a planta nem sempre, mas ele já te abana o rabinho, já grita, já quer brincar e tal. Mas não é tão simples assim, porque ele não é igual a você. Sabendo que cuidar dele, ele no reino dele, você no seu. Você é um ser humano e ele é um animal. Nunca trocar as duas coisas. Não dá para você viver comendo ração com ele no chão e nem ele na sua cama no ar-condicionado. Então vamos concordar. Não estou falando que está errado, mas cuidado com as medidas exageradas, né? Eu fui numa farmácia comprar um remédio. Eu falei, eu quero um remédio para piolho. Minha paciente está com piolho. Aí a mulher falou assim, é para criança? Eu falei, é para criança. Mas é para criança mesmo? É, mulher, dona, para criança. Quantos anos tem essa criança? Tem 8 anos. Ai, graças a Deus. Não, porque veio uma senhora perguntando por um remédio, falou que era para uma criança. Eu perguntei que era criança, ela falou que era criança. No final ela falou, não, é que eu chamo meu cachorro de criança. Eu falei, dona, mas aí... Você vê como que é. Não trocar as bolas, tá certo? Cada reino tem o seu limite. E a felicidade desses seres está em preservar esses limites. Por que tem que ser um animal depois da planta? Porque é exatamente isso. Ele quase embola conosco, mas não é nós. E nós não somos ele. Não vai você fazer xixi no corredor porque seu cachorro também fez. Não pode. Mas também não adianta você bater nele para ele fazer xixi no vaso, porque também é complicado. Então nós precisamos entender os limites. Olha, agora eu estou amando, respeitando. Eu não quero que o animal vira o meu filho, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa. Eu o amo, ele é um animal e sempre será um animal, mas eu o amo. Entenderam? Há um limite, ele e eu, mas isso não impede de eu amar uma enorme barreira de reino, de gosto, mas não impede de eu amar. Ele não tem a mesma cultura, não fala a minha língua, não entende muitas vezes o que eu falo, não pensa como eu penso, não tem a mesma religião, não veste do mesmo a roupa que eu visto, mas eu amo ele, danado. E até de vez em quando morde. E acaba com tudo que tem lá em casa. Mas eu adoro esse danado. Ah, essa é a diferença. Eu não preciso que alguém seja igual a mim para amar. Treinei isso, treinei. Aí o animal tem um tempo de vida curta menor, já morre. E aí eu treino o desapego, a morte, né? Agora eu vou para um ser humano. Agora é o grande desafio. Ele soma tudo, ele é planta, ele é animal, ele é tudo. Porque tem hora que fica plantada ali, esperando que você faça tudo, tem outra hora ele bagunça tudo, tem outra hora que ele não concorda com nada, e tem outra hora... E é isso aí, ele vai treinar tudo na sua vida. Mas olha, ele veste a roupa que você não gosta, ele é do jeito que você não gosta, ele faz as coisas que você não gosta, mas você ama ele. Entendeu? Ama mesmo. E alguém fala assim, o que tá... Gente, como você nunca falou nada para ele? Deixa ele ser como ele é. Eu aceito o cachorrinho como é. Deixa ele ser como é. Porque eu amo ele e não o que ele faz para eu amá-lo. Eu não amo porque ele cuida de mim, porque ele faz tudo o que eu quero. Eu o amo porque eu é que quero. É o amor incondicional. Não há troca. Pense certinho. Veja que este é o amor que ele está falando ali daquela pecadora. Porque os pecados dela foram resgatados porque ela muito amou. Ela não entrou ali para pedir perdão a Jesus. Ela não entrou ali para debater com Jesus. Ela não entrou ali para se desculpar com Jesus. Ela entrou ali para se manifestar o que ela tinha de mais maravilhoso. Sem vergonha. A gente vai sentir essa dor e não vai querer chorar em público. Ela chorou. Se deitou nos pés do Espírito. A emoção, nesse momento que é tomada do sentimento de dor, porque o que dói é a emoção, mas o que eleva o sentimento é que você está... O amor, ele é profundo. Ele entra e vai atingir tudo.
Ah, é que aqui não dá de mostrar, mas tem um criado que está saindo da sala com uma bandeja olhando para trás. É o corpo físico nosso. Todas as células do teu corpo ficam olhando o que está acontecendo em revolução interna, mente, coração e físico. Tudo se modifica. Você entra no estado de santificação. E naquele momento, se você quiser curar uma doença em você, você cura. Se você quiser curar alguém, você cura. Vocês estão conseguindo entender? Eu consigo fazer vocês... Estou conseguindo levar vocês a imaginar? Mas é preciso você descobrir essa fonte dentro de você, senão nós vamos falar de amor, 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 amor, não adianta, não adianta. Quem sentir sabe tudo, e quem não sente nunca saberá. Pode ler todos os livros e todas as ciências. O amor é algo que começa de dentro para fora. Por que eu preciso sentir isso aqui para fora? Você falou da árvore, do cachorro, de uma pessoa, mas o amor não começa quando eu tenho amor próprio por mim mesmo? Não é? Mas se eu falar para você agora, tenta descobrir um amor próprio, fala, deixa, eu estou bom como eu tá. Não vai fazer isso. Mas é mais fácil, porque a gente aprendeu desde pequeno, por várias e várias gerações, que Deus pode virar uma estátua, onde eu toco, peço perdão, Maria também tem uma estátua, Chico Xavier tem um quadro, a hóstia, o corpo de Jesus eu como, eu visto uma vestimenta especial que me leva para o céu, eu tenho um símbolo especial que me coloca. Então, a minha fé já é materializada, está tudo aqui fora. Então, você quer descobrir o amor? Exercita o que você tem mais do que você sempre exercitou em 500 vidas, o amor por aqui fora. Você só vai quando você perceber que descobriu algo que você ama aqui fora, que dói o seu coração. No fundo, você descobriu esse algo chamado amor dentro de você. Só isso. Quando você caminhava para dentro de você para descobrir, nunca descobriu nada. Mas quando você caminhou aqui fora, descobriu. Mas o que você descobriu ainda está dentro de você. A questão agora é que não tem o seu nome. É o nome de alguma outra pessoa. Ou de um animal. Ou de uma planta. E esse amor, gente, que nós estamos falando aqui, ele resgata sim. Porque quando você pensava, eu vou lá no bar beber, dava aquela vontade de eu beber. E aí eu pensava assim, fulano me ligou, deu aquela vontade, um calorzinho. Se o meu time ganhava, eu queria beber para comemorar. Se ele perdia, eu queria comer para desafogar. Se era Natal, porque era Natal. Se não era Natal, porque não era Natal. Se eu ganhava bem, porque eu comemorava. Se eu não ganhava bem, porque eu não estava prejuízo. Enfim, eu queria sempre beber. Né? Às vezes, quando a gente bebe, a gente não tem motivo. Aí, o que eu faço? Eu vou beber. E se alguém fala, por que você não para de beber? Ai, não consigo parar de beber. Não consegue, né? E eu acredito que não consegue. Não tenho motivo nenhum para parar de beber. Isso que eu estou dizendo. Não tem motivo nenhum para parar de beber. Pensa agora. Vamos pensar para essa pessoa. Vamos supor que ela feche o olho por um instante mínimo que seja. Ela pensa num neto, uma neta, um filho, uma esposa, em alguém que seja diferente dele. E o coração dele dói. Dói mesmo. E ele sente aquilo tomando conta dele, deixa se envolver, ele vai começar a chorar. E vai sentir um pouquinho de culpa, porque ele vai sempre lembrar dela dizendo, não bebe. Você me deixa tão triste quando bebe. E esse amor, esse sentimento tão grande dentro dele diz assim, por você eu não vou beber. Onde vem essa força? Do amor. Do que está dentro. Quando a gente ama, a gente deixa de ser egoísta. Porque quando eu vou para o bar, eu me dou o direito de ficar embriagado e beber, porque eu não estou nem aí para ninguém. Porque se todo mundo em casa pode fazer isso, não teria família. Porque todas as atitudes egoístas que nós tomamos é porque não existe amor. Porque se houvesse o amor,
Eu pensava antes de fazer tudo, porque eu não queria machucar as pessoas que eu amo. Eu deixaria de fazer tantas coisas, de roubar, de matar, de ser um viciado. Eu teria forças para fazer outras tantas coisas. Quantas mães levantam da cama com alto nível de depressão e ela diz assim: o que me põe em pé é um filho que eu preciso arrumar o lanche e levá-lo para a escola. O que faz? Que força é essa que é mais do que um antidepressivo? Que força é essa que faz uma mulher sozinha ou viúva lutar na vida e criar 12 filhos? Colocar todos numa universidade. E ela mesma não sabe nem falar o português direito, porque nunca frequentou uma escola. Que força faz com que a gente se movimente, aos olhos de todo mundo, diz isso é um absurdo. E a pessoa se sente tão feliz por poder fazer pelos outros que ela não faz nem para ela, nem por ela. Porque o amor, ele é assim, ele é ilógico. Amor lógico não é amor, é paixão, é negociação. Ele é ilógico. Para começar, ele quebra a lógica mais simples que é a matemática. Porque o amor é a única coisa que você divide e ele se multiplica. Ele não se subtrai, ele não diminui, ele aumenta. Já por aí, você já vai ver que não é pelo campo da lógica que você vai entender o amor. A lógica, que é a nossa intelectualidade, nunca provou atitude de amor, o sentimento de amor. Todos que têm são chorão, mole, não pensam em si próprios, sacrificam em nome dos outros, não são pessoas livres. Não é assim que é o seu pensamento, nosso pensamento. Nem a lógica sempre fala assim: que absurdo. Você tem um dinheiro de 100 reais, está aqui na sua frente, do lado tem um bobo, você não vai pegar o dinheiro? Vai dar pro bobo? Pega o dinheiro, rapaz, vai gastar. O amor diz: não, ele é filho de Deus. Ele é meu irmão. Eu pego o dinheiro, dobro e ponho no bolso do bobo. Incrível, não é? As atitudes mais nobres que nós vamos ter, os pensamentos mais elevados que nós teremos e os sentimentos mais belos só são dirigidos pelo amor. Agora eu posso entender que um amor pode resgatar um erro em mim? Pode. Eu estou cometendo vários erros na minha vida e eu só estou cometendo porque eu não me amo, não amo a Deus e, consequentemente, jamais vou amar alguém à minha volta. Esses erros que eu cometo vêm simplesmente de eu pensar em me satisfazer, me abastecer e pronto. E é por isso que eu estou empurrando muitas pessoas, pisando no pé de muitas outras, cotovelando muitas outras, machucando muitas pessoas. E quando as pessoas dizem assim: puxa, você não para pensar em nada quando você quer alguma coisa, eu digo: não paro mesmo. Isso é um egoísmo. E onde há egoísmo é impossível o amor. Quando eu amo, eu sempre penso nos outros. Há uma consciência coletiva em que eu só me sinto bem. Se a coletividade das pessoas que eu amo esteja bem. Agora eu vou entender por que Madre Teresa de Calcutá vai para a África viver junto dos ascéticos, sem ganhar nada. O sonho dela era que as pessoas se curassem ou que morressem em paz, com o menos dor possível. E ela disse uma coisa que impressiona muito. Ela disse assim: Madre, por que você faz isso? É que eu vejo em cada um deles Jesus. E eu cuido de cada um desses, meus irmãos, como eu cuidaria de Jesus. Tem lógica isso? Não tem. Isso não tem lógica. Ela já alcançou, ela já sentiu a primeira dor que nós vamos começar a sentir. Essas pessoas, a dor já não dói mais, tanto porque quando você descobre, quando você percebe o espírito, que você é mais do que esse ser de personalidade, então você sente a dor 1, 2, 3 vezes, depois essa dor não passa, agora vai ficar um sentimento vibrando em torno de você. Um sentimento.
Depois que você começar a sentir essa dorzinha pelas pessoas, ou pelo cachorro, ou por uma planta, você vai perceber que você vai começar a chorar por notícia triste na televisão, quando você vê aquelas notícias tristes. De repente você está andando na rua, vê um pé, você vai chorar também. Ah, Guto, eu não quero. Seu intelecto vai dizer, mas você está ficando bobo mesmo. Mole. O espírito é mole. Se eu pegasse Jesus e batesse nele, ele morria, eu espancando, ele nem sequer segurava a minha mão. Os anjos morrem sendo espancados e não revidam. É o ser mais mole na nossa cultura violenta. Imagina, você vai carregar escudo, espada e lança, né? Tá aí Jesus. Fizeram o que quiseram com aquele homem. Nem parar ele pediu. Nem ai ele disse. É isso mesmo. Quando a gente vai amando e vai elevando o nosso padrão de vibração, menos ríspido, grosseiro, duro nós somos. Nós nos tornamos mais dóceis, mais flexíveis, nós compreendemos mais. Nós conseguimos perfeitamente perdoar. Agora nós vamos para o perdão. Por quê? Porque perdoar não é esquecer o que os outros te fez. Perdoar é dar o direito dos outros errarem com você. E isso significa que você não está com seu intelecto funcionando, mas com o sentimento de amor. Quando você ama alguém e alguém diz assim, puxa, desculpa por aquele momento que eu te disse, o que nós fazemos? Nem nos dói. Nem nos dói. Porque o amor dilui a mágoa. Quer ver uma coisa simples? Quem tem filho. Aí o filho faz algo. E a gente ama aquele filho que dói. Aí ele chega, pai, desculpa. O pedido de desculpa, todo mundo está olhando e fala, sem vergonha, isso está na cara, tá aí. Mas o pai perdoa, a mãe perdoa. Não é porque esquece, é porque a gente sempre dá uma chance para quem a gente ama. Porque a gente dá a essa pessoa o direito de errar, como queremos ter o direito de errar, seja com quem for. Quando você perdoa uma pessoa, você está dizendo, sim, você tem o direito de cometer esse erro, sim, como eu tenho. Eu te entendo. Se eu não faço, é porque não quero. Mas eu também tenho o direito de errar com você. Há uma diferença chamada consciência entre nós. Mas eu te entendo. A gente entende quando a gente ama. Entende filho, entende esposa, entende marido. O marido chega em casa, está mal-humorado, está irritado porque brigou no trabalho, fala alguma coisa. Interessante, né? A gente capta. Porque quando a gente ama alguém, a gente está numa sintonia espiritual. É igual mãe e filho. A mãe está lavando a vasilha, o filho entra, meu filho, vem cá, por que está nervoso? Ela nem viu ele. Por que ela sabe que ele está nervoso? Pelo jeito que você bateu a porta, pelo jeito que você andou. É isso aí. Quando a gente ama alguém, a gente tem uma sintonia. Então quando a pessoa chega preocupada, irritada, por que você está nervoso? Por que você está irritado? Mas eu não falei nada. Seu jeito. É isso. A energia. Nós somos energia. E quando estamos amando alguém, nós estamos abertos àquela pessoa. Nós recebemos tantas coisas ruins e boas dela, envolvemos aquilo no amor. O amor é uma fornalha de alto calor, dissolve tudo antes de atingir o nosso ego. Por isso que quando você ama, você vai perdoar 1000 vezes uma pessoa. Até a pessoa mesmo chega para você e fala, gente, juro por Deus, eu já errei mais de 500 vezes, vou errar 501. Aí, como você consegue perdoar? Qual é a fórmula para perdoar 7 vezes, 77 vezes? Amor. O amor você nem conta. O amor você nem se esforça. E quer renovar o amor? Saudade. Olha que coisa interessante. Saudade. Você está morando com o seu marido, estão brigando, não estão mais entendendo, parece que, eu acho que não sei se eu amo, se eu não amo, não, viaja, vai um para cada lado. Saudade é uma coisa interessante. Ela é como se fosse um filtro de tela.
só passa as coisas boas. Alguém tem saudade da briga, do chute, dos gritos, da vergonha, dos palavrões? Não, ninguém. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Isso não é masoquista. A gente só tem saudade de coisa boa. Aí quando coloca aquela rede, onde tudo que você lembra dessa pessoa é só coisa boa. E tudo que ela lembra de você, isso é saudade. Essa rede. Aí aquilo ali renova todo o sentimento seu. Não é que você esqueceu as coisas ruins, é que a gente não tem saudade das coisas ruins. E a saudade faz a gente dar valor a coisas que a gente acostumou e perdeu o valor. Saudade, ela funciona igual como joia. Você põe uma joia no seu dedo, no seu corpo, daqui a pouco nem você mais olha para ela. Todo mundo acha linda aquela pedra preciosa. Você já não acha, já acostumou. Passa um ladrão e rouba. Ah, você quer morrer. O amor é assim. Pode acontecer que chega um momento, você fica um pouquinho encharcado dele, mas dali a pouco você percebe que todos os seus sonhos, que muita coisa que você aprendeu, veio através dele. E qual é o segundo passo depois que eu descobri uma pessoa que eu amo? Descobri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E então, seguir aquele ensinamento que Jesus nos ensinou. O primeiro mandamento que ele nos deu para todos nós, não é o mandamento da lei de Deus, é o mandamento do Cristo. Fazei ao próximo o que quereis que vos faça. Amai-vos uns aos outros. Primeiro. Simples. Nós ainda nem chegamos nesse, hein? Temos que correr, hein? Porque quando nós terminar de fazer isso, nós vamos para o segundo. Amai-vos como eu vos amei. Para amar como Jesus nos amou, eu tenho que me tornar um Jesus. Nós ainda não iniciamos nem o primeiro passo. Tá, vamos fazer então, a oração de encerramento.